Oi galera, professora Juliane aqui. Vamos continuar o nosso assunto de gramática referente ao adjetivo. Agora que a gente terminou a parte 1, vamos à parte 2. A gente falou sobre a definição de adjetivo, que é aquela ideia de dar características ao substantivo, não é isso? A gente falou sobre a flexão de gênero, que pode ser uniforme, única forma, e biforme. A gente falou sobre a ideia de comparação, que pode ser igualdade, superioridade ou inferioridade, certo? A gente falou sobre a flexão também de número, singular e plural. E a gente falou sobre o grau superlativo, não foi isso? Que a gente tem o absoluto, analítico, duas palavras, que usa uma palavra de intensificação, e o sintético, uma só palavra, que pega a palavra que dá característica e muda o finalzinho dela, dando intensidade. Quando eu falo que Ana é lindíssima, eu pego o íssima junto com linda, formando uma única palavra, tá bom? E a gente tem o relativo, que é a ideia de intensificar. E aí ele é aquele que eu pedi para termos cuidado, que pode ser confundido com o comparativo. Mas ele não compara dois elementos de mesma classificação, lembra? Ele só intensifica um dos elementos. E pode ser essa intensificação positiva, que é o de superioridade, e a intensificação negativa, que é de inferioridade. Ana é a aluna mais tranquila da turma, mais tranquila da ideia de superioridade. Mas Ana e turmas não são de mesma classe, não são de mesma categoria. Eu estou só intensificando a Ana, não estou comparando ela com alguém específico. Eu estou intensificando a característica de Ana. Comparar seria: a turma A é mais tranquila que a turma B. Aí eu tenho uma comparação, porque turma e turma eu tenho a mesma categoria. Fechou? Dando continuidade, a gente vai falar sobre locução adjetiva. E não é difícil, não se assustem com o nome, não se assustem com o nome. Olha só. Locução. Eu preciso entender o que vem a ser uma locução. Locução é a presença de duas ou mais palavras. Eu vou somar essa presença de duas ou mais palavras com o adjetiva. Ou seja, se é adjetivo, essas duas ou mais palavras precisam ter valor de adjetivos. Então, são duas ou mais palavras que têm valor de adjetivos, duas ou mais palavras que significam um adjetivo. Entendeu? Vamos aos exemplos mais práticos. Aqui. Eu já volto. Olha só. Quando eu falo cavalo de asas, vamos pensar aqui nessa palavrinha. Quando eu falo a palavra cavalo, eu sei que eu tenho um substantivo, certo? E eu tenho duas palavras, olha só. De uma palavra, asas, uma palavra. Se eu somo essas duas palavras, eu tenho duas. E elas têm valor de adjetivo, por quê? É só pensar, qual é a função do adjetivo? Ela tem valor de adjetivo
Pois dá característica a quê? Ao meu substantivo. Característica ao substantivo. Qual substantivo, professora? Opa, ao cavalo. Então, de asas são duas palavras que dá características ao cavalo. Dizer que o cavalo é de asas é o mesmo que dizer que é um cavalo alado. Só que eu optei por usar duas palavras quando eu falo de asas. Alado significa de asa. Opa. Que tem... Ah, não, apareceu aí. Alado significa de asa. Significa que tem asa. Tá vendo? Nos dois casos aqui, ó. De asa, duas palavras, que tem valor de adjetivo, porque é característica. Locução adjetiva. Que tem asa também, várias palavras. Tá vendo? Essa é a ideia da locução adjetiva. Então, olha só. Tudo isso que tá em negrita aqui, ó. O teor de açúcar no sangue dele. De açúcar é uma característica que damos ao teor. Logo, eu tenho uma locução adjetiva, porque são duas palavras que funcionam como adjetivo, tá? Eu poderia substituir por teor sacarino. Sacarino é o mesmo que de açúcar. Honorários de advogados. De advogado, galera, são duas palavras que dão características a horários. Honorários advocatícios seria o adjetivo. Transformando ele em locução adjetiva é de advogado. Praga de árvore. Locução adjetiva, porque tenho duas palavras dando característica à praga. Mas eu poderia transformar em um adjetivo simples, que seria praga arbórea. Animal de asas. Foi o que a gente acabou de falar sobre o cavalo. Um animal de asas, características que damos ao animal, certo? Eu posso transformar essa locução adjetiva em um adjetivo simples, porque alado é a mesma coisa que de asas. Ventos de invernos. Ventos hibernais. De invernos é locução adjetivas, porque tem duas palavras para dar características aos ventos. Hibernais é um adjetivo simples que significa ventos de inverno. Tá? E aí a gente tem épocas de Carlos Magnus, que é época carolíngia, e a gente tem teorema, que vocês vão ver isso mais pra frente em matemática, a vida não é fácil. Teorema de Descartes são teoremas cartesianos, e aí a gente vai aprendendo várias locuções e vários adjetivos ao decorrer da nossa vida acadêmica, tá bom? Aqui são alguns exemplos. Cavalo de asas é um cavalo alado, que a gente conhece como Pegasus, tá bom? Mais algumas aqui, ó. Quando eu falo alguma coisa que é de ano, ela é anual. Se ela é de cabelo, ela é capilar. Tratamento de cabelo é um tratamento capilar. Eu tenho uma avaliação de ano em ano, eu tenho uma avaliação anual. Tá bom? De 2 meses, bimestral. De mês, mensal. De chuva, galera, é pluvial, tá? Águas pluviais são águas
de chuva. De paixão, passional. Tá? De guerra, bélico. Empresa que faz que faz materiais de guerra. Empresa bélica. De sonho, onírico. E de vento, eólico. Por isso que a gente fala energia de vento é energia eólica. Tá bom? Aqui, desse lado, bora lá. Desse lado aqui eu tenho locução, adjetiva, tá? Aqui são as locuções adjetivas, porque são duas palavras ou mais com sentido de adjetivo. E do lado de cá eu tenho um adjetivo simples. Só adjetivo. Sem locução. Fácil, né? Então vamos prosseguir com o nosso conteúdo. Aqui são os exemplos. Tratamento de cabelo. De cabelo é tratamento capilar. Energia eólica é o mesmo que energia de vento. Aqui é uma locução. Adjetiva, por que mesmo? Exato, porque eu tenho duas ou mais palavras que têm função de adjetivo, tá bom? Sistemas de coordenadas cartesianos, sistema de Descartes. Agora a gente vai falar de uma questão semântica, uma questão de sentido, galerinha. Olha só. A posição, o lugar em que a gente escolhe colocar o adjetivo vai mudar completamente o sentido da frase. Por isso que a gente tem que ter cuidado na hora de escrever um texto, na hora de falar, senão pode causar confusão em quem está lendo, em quem está ouvindo, no receptor da mensagem. Então, lembrando, onde eu coloco o meu adjetivo, pode mudar o sentido da frase. Quando eu falo aqui, ó, que eu visitarei um velho amigo, perceba que eu tenho adjetivo antes do substantivo. Nessa frase em específica, quando eu falo que visitarei um velho amigo, eu estou dizendo que é um amigo de longa data. Eu estou dizendo que é um amigo antigo. Só isso. Agora, quando eu falo, entretanto, que eu vou visitar um amigo velho, perceba aqui que eu tenho um adjetivo que está depois do substantivo. Nesse caso, tem uma outra ideia. Quando eu falo que visitarei um amigo velho, parece que eu estou falando que a idade dele é maior, que ele é mais velho, que ele é um idoso, né? Não necessariamente precisa ser um idoso. Aqui foi só para trazer uma ideia expressiva. Eu estou dizendo que é um amigo realmente, no tom da palavra, mais velho. Tá? Então, olha a questão da posição, como muda. Quando eu falo comprei um carro novo, eu tô falando que eu fui lá na concessionária e tirei um carro que nunca foi de ninguém antes, que ele é zerado, tá? Eu vou andar os primeiros quilômetros dele. Quando eu falo, entretanto, que eu comprei um carro, um novo carro, é um recém-comprado. E aí, olha só a diferença. Deixa eu só mostrar aqui, ó. É um novo carro, ele é novo pra mim. Por quê?
porque ele pode ter tido outro dono. Esse Fusca, por exemplo, esse estilo de Fusca aqui, ele não é mais fabricado. Mas se eu comprar ele hoje, ele é novo para mim, novo carro. Agora, quando eu falo carro novo, ele é zerado, zero bala, 0 quilômetro. Tirei lá da concessionária. Tá vendo que a posição em que eu escolho colocar o meu adjetivo muda a compreensão da frase? O sentido dela? E a gente precisa se atentar a isso, tá bom? A partir daqui, vamos às atividades. Já leio aqui o textinho com vocês. Vamos só pensar aqui, olhar os itens. Lembrei, a palavra tinha fugido da cabeça, desculpa, galera. Vamos lembrar aqui dos itens. Olhar aqui, né, os itens para poder marcar o que está sendo pedido lá. Toda vez que for, leia o texto e julgue os itens a seguir sobre os adjetivos utilizados. Então, olha só, o item A pede o seguinte: o adjetivo travesso caracteriza o comportamento de Saci. Então, agora a gente vai lá no texto, identificar o travesso e ver se esse item está correto. Vamos dar uma olhadinha aqui, olha só. Toda vez que a ventania sopra repentina no fim da tarde, dizem que é o Saci Pererê aprontando alguma travessura. Ele pediu travessura? Não, ele pediu a palavra travesso. Então vamos continuar para tentar achar. Ele é um menino travesso, de uma perna só, que usa um gorro vermelho encantado e adora pegar peças nas pessoas. Agora que eu identifiquei esse adjetivo, vamos ver aqui embaixo. O adjetivo travesso é um adjetivo? É, porque dá característica. Então é um adjetivo. Caracteriza o comportamento de Saci. Ele tá falando aqui sobre o comportamento de Saci? Tá, né? Ele tá dizendo que Saci Pererê apronta muitas travessuras. Ele é um menino. Ele quem? O Saci. Travesso. Travesso é o comportamento de Saci. Logo, tá certinha, tá? Segundo item, ele tá pedindo zombeteiro, é um adjetivo que qualifica o tipo de riso do personagem. O nosso personagem ali é o Saci, não é? Vamos achar o zombeteiro? Continuando a leitura, olha só. Seu riso zombeteiro. Opa, já tá aqui, ó. Zombeteiro. Opa. Seu riso zombeteiro ecoa pela mata como uma música alegre e provocadora. Esse zombeteiro não tá trazendo característica aqui pro nosso riso, galera? O riso, ele poderia ser tímido. Esse riso poderia ser escandaloso. Esse riso poderia ser baixo, alto, mas no texto diz que ele é zombeteiro. Isso é o que está no texto, relacionado a riso. Logo, o meu item lá está correto. Vamos ao próximo item também. Olha só, a palavra vermelho funciona como adjetivo, indicando a cor do gorro. Será? Vamos voltar lá. Aqui em cima, olha só. Ele é um menino travesso, de uma perna só, que usa um gorro vermelho. Vermelho. Esse gorro poderia ser de várias cores, certo? Certo, poderia ser rosa, azul, roxo, amarelo.
Mas nesse caso específico, o gorro é vermelho. Então é uma característica do gorro. Logo, o nosso item que diz a palavra vermelho funciona como adjetivo, indicando a cor do gorro. Adjetivo não é característica? A gente definiu que vermelho é uma característica do gorro, que é um substantivo. O adjetivo da característica é um substantivo. Logo, o nosso item também está certo. Eita, tá tudo certo aqui, será? Vamos ao próximo item. Tá? Olha só. Opa. O termo encantado é um verbo que indica ação mágica. Verbo, a gente ainda não chegou lá, mas vamos chegar, tá bom? Verbo é a classe de palavras que indica ação. Se por acaso a gente não tivesse um contexto para ler, ali está dizendo que verbo indica ação. Verbo realmente indica ação. Mas encantado, lá no texto, é um verbo? Ele está mostrando alguma ação? Vamos descobrir. Lá em cima de novo, olha só, toda vez que a ventania sopra repentina no fim da tarde, dizem que é o Saci Pererê, aprontando alguma travessura. Ele é um menino travesso, de uma perna só, que usa o gorro vermelho encantado. Encantado, aqui, é uma característica do gorro. O gorro é vermelho e o gorro é encantado. O gorro está apresentando aqui duas características, certo? Porque assim, um mesmo elemento pode ter várias características. Esse encantado é a ideia de mágico. Então, encantado, se é característica, se ele é característica, ele é adjetivo. Não é verbo. Então, a gente voltando lá para o item, está errado porque encantado não é um verbo. Encantado é adjetivo. Portanto, a letra D está errada. E aí é uma questão de estar buscando, fazendo uma leitura atenta lá do texto. Eu preciso olhar a minha palavra, a que ela está se referindo, se ela indica o nome de alguma coisa, se ela indica uma qualidade, se ela indica uma ação, e ver se o item aqui está condizendo com a realidade dentro do texto, tá bom? Vamos ao próximo item. Ainda voltando lá no texto. A partir do texto, analise os itens quanto à função dos adjetivos. Ele está me dizendo que alegre e provocadora qualificam o substantivo música, indicando o tom de riso do Saci. Bora lá. Essa daqui a gente precisa prestar mais atenção. Tem dois adjetivos ali, alegre e provocadora. Ele está me dizendo, são duas afirmações, tá? Eu vou separar. Afirmação 1, qualificam música. Vamos ver se qualifica música? Alegre e provocadora. Para a questão 2, vou até usar outra cor. Vamos achar aqui alegre e provocadora.
Tô perdida, pessoal. Aqui, alegre e provocadora. A primeira afirmação que foi feita lá é que alegre e provocadora definem música, caracterizam música. Então, olha só. Seu riso zombeteiro ecoa pela mata como uma música. Essa música, ela é alegre. E essa música é provocadora. Então, a primeira parte, voltando lá, tá certinha. Essa primeira parte aqui, ó, tá certinha. Vamos ver se a segunda parte tá certa. E isso indica o tom de riso do Saci. Será que indica? Essa música alegre e provocadora, ela indica o tom de riso do Saci? Então vamos ver aqui, ó. Seu riso de quem? Zombeteiro ecoa. O riso zombeteiro ecoa. E aí eu tô dizendo que é como uma música. Eu tô comparando ela como uma música alegre e provocadora. Então, olha só. Música alegre e provocadora, tá? Tem a ver com o riso. Faz referência ao riso. Riso de quem? Do Saci. Então, a gente volta lá e vê que é certo também. Logo, o item todo está correto. Agora vamos a 2. O adjetivo encantado expressa a opinião pessoal do narrador sobre o gorro. A gente já tinha definido aqui que o encantado é uma característica do gorro, mas é pessoal do autor da frase, do texto. Não é pessoal, é uma característica geral que é dada para ele. Não é porque ele acha que é encantado, porque o autor acha que é encantado. É porque faz parte da figura do Saci. É do Saci. Todo esse texto aqui, narrativo, quando ele tá falando sobre o Saci, falando da história, quando ele tá narrando, ele tá trazendo uma descrição. E aí você vai trabalhar na aula de interpretação os gêneros textuais. E você sabe, então, que um texto narrativo tem parte descritiva. Essa parte descritiva tem a função de trazer de forma clara para o leitor as características, o que ele é, tem que trazer fatos e não opiniões, tá bom? Então essa está errada, porque não é... O que deixa errado? Expressa a opinião pessoal do narrador. Não expressa. Isso está errado. Tá bom? Então vamos continuar aqui. O adjetivo esperteza e coragem indicam qualidades abstratas, o 3, né? Abstratas do Saci. Bora lá. Esperteza. É esperteza e o quê? Esperteza. Deixa eu anotar aqui. Esperteza. Aqui é esperteza e coragem, galera. Vamos achar esperteza e coragem lá no texto, tá bom? Sempre voltando ao texto. Esperteza e coragem. Ajuda, galera. Tá muito poluído aqui. Eu vou apagar tudo que a gente já escreveu pra gente poder voltar a deixar tudo mais claro e facilitar a nossa visão, tá? Vou apagar. A gente precisa de coragem e esperteza, não é isso? Então, toda vez que a ventania sopra, repentina, no fim da tarde, dizem que é o Saci Pererê aprontando alguma travessura.
Ele é um menino travesso, de uma perna só, que usa um gorro vermelho encantado e adora pregar peças nas pessoas. Seu riso zombeteiro ecoa pela mata como uma música alegre e provocadora. Apesar das traquinagens, muitos afirmam que o Saci é apenas um espírito brincalhão da floresta, cheio de esperteza e coragem. Aí o que ele está pedindo lá? O adjetivo brincalhão é usado no sentido... Opa, não. O adjetivo esperteza e coragem indica qualidades abstratas. A gente não falou sobre qualidades abstratas, né? Eles são esperteza e coragem não são adjetivos. Eles são substantivos. E os substantivos podem ser abstratos. A gente não falou de adjetivos de qualidades abstratas, tá? Então, eles são substantivos. O erro aqui é nessa questão de que estão dizendo que são adjetivos. Eles são substantivos, logo está errado. Aqui embaixo, ó, número D. Número D. Nossa, professora. Letra D, galera. O adjetivo brincalhão é usado no sentido negativo, como crítica ao comportamento do personagem. O adjetivo brincalhão é usado no sentido negativo, como crítica ao comportamento do personagem. E aí, galera? Quando ele fala que ele é um espírito brincalhão, vamos voltar sempre ao texto. Vocês lembram disso, né? Apesar das traquinagens, muitos afirmam que o Saci é apenas um espírito brincalhão da floresta. Por que tá errado? Aqui a gente está relativizando. Tipo, ele faz coisas, brincadeiras bobas, chatas, mas ele é só um garoto, um espírito brincalhão. Então é algo para amenizar a percepção negativa que se tem. A ideia não é trazer uma característica negativa, reforçar o negativo. É relativizar e dizer, ele só tá brincando. É algo positivo, meio que positivo, sabe? Para anular a parte negativa. Por isso, errada. Então, ficou certo, errado, errado, errado. Vamos continuar aqui. Olha só. Os adjetivos ampliam o imaginário sobre o Saci, revelando traços de sua personalidade. A gente lê o texto. Os adjetivos, as características que são dadas às personagens, às coisas, é exatamente para desenhar na mente de quem está lendo, de quem está ouvindo, para instigar a imaginação de quem está lendo, seja na aparência física, seja na personalidade. Então ele fala que ele é de uma perna só, que ele usa um gorro vermelho, tudo isso é o que a gente pode perceber fisicamente, de olhar. Mas fala sobre brincalhão, zombeteiro, que são características internas, tá bom? Então a letra A, super fácil, interpretativa, a gente vai marcar como correta. A gente já voltou tantas vezes no texto que essa daqui a gente consegue fazer sem ir lá. Mas ficou na dúvida? Volta e lê o texto. Lembrando sempre que a gente tem que administrar o nosso tempo, tá bom? Zombeteiro e travesso ajudam a construir uma imagem negativa.
negativa do personagem. Novamente a gente volta para aquela ideia que é zombeteiro e travesso. Eles estão trazendo uma contradição ali para trazer a ideia de uma figura folclórica, tá? O texto está tentando trazer, todo o texto está tentando trazer para a gente algo positivo, né? De uma figura, de um espírito livre, de um espírito infantil até. Então, C. A combinação dos adjetivos esperteza e coragem cria uma contradição na descrição do Saci. Errado, porque a gente já falou que não é adjetivo lá em cima, né? O uso de adjetivos reforça o tom fantástico da narrativa, certo? Tanto é que ele fala sobre questão encantada, espírito livre, é uma ideia folclórica. Beleza? Por isso o tom fantástico. O que é fantástico? É algo fantástico. É algo fantasioso, galera. Tá bom? Próximo item. Vamos tentar adiantar. Outro também é de buscar no texto. Então, eu vou agilizar um pouquinho aqui, tá? A gente vai para a questão de número 5. Leia a frase seguinte e julgue o item. Aqui é a ideia de julgar certo e errado. A médica parecia tranquilo durante a emergência. Aí tá dizendo aqui, ó. O adjetivo tranquilo está adequado, pois é uma palavra neutra, usado tanto no masculino quanto no feminino. Quando ele está dizendo que é uma palavra neutra, ele está dizendo que tranquilo, ele é uma palavra uniforme. Ou seja, eu uso homem tranquilo e mulher tranquilo. Tá certo isso? Tá errado, né, galera? Se é médica no feminino, ela é tranquila. Então, a gente tem errado aqui, beleza? Na 6. Os soldados usavam uniformes azul marinho na cerimônia. E aí, o item pede. O adjetivo azul marinho é invariável, ou seja, ele não muda, ele não vai para plural. Por isso, permanece no singular, mesmo acompanhado de um substantivo no plural. O substantivo no plural, aqui no caso, substantivo, e aqui o adjetivo. Tá? Então, vamos lá, uma informação. Quando os adjetivos compostos com substantivo, quando eu tenho adjetivos compostos de adjetivo mais substantivo, eles são invariáveis, por isso que azul marinho não vai para o plural. Tá certinho aqui, tá bom? 7. Os cientistas descobriram processos físico-químicos importantes para a medicina. Bora lá. O adjetivo físico-químicos está corretamente flexionado no plural, pois ambos radicais devem ir para o plural. Bora lá pensar nisso daqui. Galera, quando os dois radicais, quando os dois radicais são
adjetivos, ele fica corretinho. Então, está certo. Que aí, o químicos vai para o plural, tá? 8. A tarefa estava muito mais fácil do que a anterior. Ele está dizendo que, bora lá, a expressão muito mais difícil, eu li fácil. Muito mais difícil está no grau superlativo, absoluto, sintético do adjetivo difícil. Tá errado, porque ele não está no sintético, ele está no analítico. Analítico é muito mais difícil. Tenho essa palavra aqui. Se fosse sintético, a gente teria o dificílima, tá? Então, ele está errado. Tá bom? Leia as frases seguintes e julgue o item certo e errado. Frase 1. Ele comprou uma rara obra de arte. E a frase 2 é: ele comprou uma obra de arte rara. Ele está pedindo aqui, ó. As duas frases têm o mesmo sentido. A posição do adjetivo rara não altera o significado. A gente já pode colocar errado, que a posição do adjetivo altera. Quando eu falo rara obra de arte, o adjetivo tem valor afetivo, tem uma ideia especial. Uma rara obra de arte é especial para mim. Mas quando eu falo obra de arte rara, é um sentido literal, porque ela é realmente difícil de encontrar. Mona Lisa é uma obra de arte rara, só existe ela. Agora, os desenhos que meu filho faz para mim são rara obra de arte. Eu tenho muitos, mas para mim é especial, é raro, é único. Então muda o sentido, tá vendo? A 10. Na sala havia um trabalho de escola esquecido sobre a mesa. Aqui tá errado, peraí. Durante a visita, observamos uma escultura de madeira que chamava bastante atenção pela delicadeza. Reescreva a expressão escultura de madeira. Escultura madeireira. Só isso. Explique com suas palavras o que é uma locução adjetiva e qual a diferença entre ela e um adjetivo simples. Locução adjetiva. Vou falar aqui, tá? Não vou escrever não. Locução adjetiva, galera, como a gente viu, são duas ou mais palavras que têm função de adjetivo. Tá bom? O adjetivo simples é uma palavra só. A diferença aqui, ó, escultura, né? O de madeira é uma locução. Madeireira, simples. Beleza? E aqui nós finalizamos o conteúdo de adjetivo e vamos partir para o próximo, tá bom?